quero compartilhar com vocês uma história que me assombra até hoje. Aconteceu em 1958, quando eu tinha apenas 10 anos, mas cada detalhe ficou gravado na minha memória como se fosse ontem. É uma lembrança que me persegue há décadas, um pesadelo real que mudou minha vida para sempre. Nossa família tinha acabado de se mudar para uma área rural nos arredores de Santa Isabel, no interior de São Paulo. A casa era simples e recém-construída. Não tínhamos água encanada nem luz elétrica. Em frente à casa, havia um terreno cheio de entulho da obra, e ao redor, só se via mato alto, sapê e algumas árvores esparsas. Os poucos vizinhos moravam longe, e nós nos sentíamos isolados naquele lugar. Mal tínhamos nos instalado quando meu pai precisou viajar a trabalho para Igaratá, uma cidade próxima. Ficamos só eu, minha mãe e meu irmão de 15 anos. Tínhamos uma cachorrinha, nossa fiel companheira, que nos fazia sentir um pouco mais seguros naquela solidão. Numa noite particularmente escura, fomos dormir cedo como de costume. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ocasional canto de grilos e o farfalhar das folhas com a brisa noturna. Eu cochilei rapidamente, exausto após um dia de brincadeiras ao ar livre. De repente, fui arrancado do sono por um som que gelou meu sangue. Nossa cachorrinha latia desesperadamente, como nunca tinha ouvido antes. Seus latidos eram agudos, frenéticos, carregados de medo e desespero. Corri para a sala e vi minha mãe e meu irmão já de pé, olhando assustados para a porta. A cachorrinha estava postada em frente à entrada, rosnando e latindo sem parar. Seus pelos estavam eriçados e ela tremia visivelmente. Algo do lado de fora a estava deixando em pânico. Foi então que ouvimos um baque surdo e pesado contra a porta, como se algo enorme tivesse se jogado contra ela. A madeira gemeu e estalou. Meu coração quase parou. Aquilo não era um animal comum. O som era pesado demais para ser um cachorro, forte demais para ser uma pessoa. Meu irmão, tremendo, mas tentando parecer corajoso, pegou uma enxada que estava encostada num canto e se posicionou atrás da porta. Minha mãe me puxou para perto dela e começamos a rezar em voz alta, nossas vozes embargadas pelo medo. Os ataques à porta continuaram. Eram investidas violentas, como se uma criatura imensa e furiosa estivesse tentando derrubar nossa única proteção. A cada impacto, a casa inteira parecia estremecer. O barulho era ensurdecedor, uma mistura de madeira estalando e algo grande e pesado se chocando contra ela. Entre os ataques, ouvíamos um som que me gelava a espinha. Era um rosnado baixo e gutural, diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado. Não era um cachorro, não era um boi, não era nada que eu pudesse reconhecer. Era o som de algo inhumano. Nossa cachorrinha continuava a latir freneticamente, alternando entre ganidos de medo e rosnados de desafio. Ela estava disposta a nos defender até o fim, mesmo diante de algo que claramente a aterrorizava. O tempo parecia não passar. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Eu rezava com todas as minhas forças, agarrado à minha mãe, sentindo seu corpo tremer tanto quanto o meu. Meu irmão permanecia em posição de ataque, a enxada erguida, pronto para enfrentar o que quer que fosse atravessar aquela porta. Os ataques pareciam ficar mais fortes a cada investida. A porta rangia e estalava, ameaçando ceder a qualquer momento. Eu podia jurar que via a madeira se curvar para dentro a cada impacto. O desespero tomou conta de mim. Eu sabia que se aquela coisa entrasse, seria nosso fim. Não sei dizer quanto tempo durou aquele terror. Pareceram horas intermináveis de puro medo. Aos poucos, os ataques começaram a diminuir em frequência e intensidade. Os intervalos entre eles ficaram maiores, até que, finalmente, pararam. O silêncio que se seguiu era quase tão assustador quanto o barulho anterior. Ficamos imóveis, mal ousando respirar, esperando que aquilo fosse embora de vez. Nossa cachorrinha ainda rosnava baixinho, os olhos fixos na porta. Lentamente, a noite foi dando lugar ao dia. Os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas das janelas. Só então ousamos nos mover. Estávamos exaustos, trêmulos, ainda em choque com o que tinha acontecido. Meu irmão foi o primeiro a ter coragem de abrir uma janela. O
O que vimos do lado de fora nos deixou horrorizados. Nossa valente cachorrinha jazia sem vida no chão, a poucos metros da porta. Não havia marcas visíveis em seu corpo, mas seus olhos abertos refletiam o terror de seus últimos momentos. Com muito medo, saímos pela janela. A porta da frente estava visivelmente danificada, quase arrombada. Marcas profundas na madeira mostravam a violência dos ataques. Se aquela coisa tivesse investido mais uma vez, com certeza teria entrado. Olhamos ao redor, procurando por pegadas ou qualquer sinal do que poderia ter nos atacado. Mas o chão de terra em frente à casa estava intocado, como se nada tivesse acontecido ali. Era como se nosso agressor tivesse simplesmente desaparecido no ar. Naquele dia, arrumamos nossas coisas e deixamos aquela casa para nunca mais voltar. O medo do desconhecido, do inexplicável, ficou gravado em nossas almas. Por anos, tive pesadelos com aquela noite, acordando suado e gritando, revivendo o terror daqueles momentos. Hoje, décadas depois, ainda não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Alguns dizem que foi um animal selvagem, outros sugerem que foi obra do sobrenatural. Eu acredito que recebemos a visita de algo que não deveria existir neste mundo. Algo que desafia a lógica e a razão. Seja lá o que for, aquela experiência mudou minha vida para sempre. Aprendi que há coisas neste mundo que estão além da nossa compreensão, forças obscuras que é melhor deixar em paz. E toda vez que ouço um barulho estranho na noite, meu coração dispara, lembrando-me daquela terrível noite em que a besta veio nos visitar. Era 1981, e o Natal se aproximava. Eu tinha apenas 10 anos, mas lembro como se fosse ontem. Meu pai era caminhoneiro e passava muito tempo longe de casa. Naquela época, ele dirigia um caminhão robusto que enfrentava as estradas empoeiradas do Brasil. Numa noite chuvosa de dezembro, meu pai partiu de nossa casa na Bahia rumo ao Rio de Janeiro. A viagem seria longa, passando por Minas Gerais. Com 5 bocas para alimentar, ele não podia se dar ao luxo de ficar em casa, mesmo faltando poucos dias para o Natal. Depois de horas dirigindo sob a chuva torrencial, meu pai decidiu parar numa pousada à beira da estrada, nos arredores de Vitória da Conquista. O lugar parecia antigo, mas acolhedor. Ele estacionou o caminhão ao lado do prédio e entrou, pingando água por todo o caminho até a recepção. Uma senhora de meia-idade o atendeu, oferecendo um quarto no 2º andar e uma sopa quente para espantar o frio. Meu pai aceitou de bom grado, subindo as escadas rangentes com sua mala surrada. O quarto era simples, mas limpo. Após um banho quente e reconfortante, meu pai devorou a sopa fumegante que lhe trouxeram. Ligou a velha TV colorado preto e branco, daquelas de caixa de madeira com pezinhos, e logo caiu no sono, embalado pelo som da chuva lá fora. De repente, uma forte pancada na janela o despertou. Assustado, levantou-se e foi até lá. A chuva agora caía mansa, e um vento fraco assobiava pelas frestas da porta. A estrada estava deserta, exceto por um cachorro que latia ao longe. Pensando ter sido apenas um galho quebrado pelo vento, meu pai voltou para a cama. Mal tinha fechado os olhos quando ouviu outra pancada, ainda mais forte. Dessa vez, virou-se para o outro lado, tentando ignorar. Foi então que um cheiro nauseante invadiu o quarto. Era um fedor de animal molhado misturado com algo podre, que fez seu estômago revirar. Determinado a reclamar com alguém da pousada, meu pai se levantou. Mas quando se virou para a janela, seu sangue gelou. Ali, do outro lado do vidro, havia algo que ele jamais esqueceria. Era uma criatura grotesca, com aparência meio humana, meio animal. Seu corpo era coberto por pelos escuros e emaranhados. A cabeça, desproporcional ao corpo, tinha orelhas pontiagudas e olhos grandes e vermelhos que brilhavam na escuridão. Mas o pior eram os dentes, longos, afiados, que saltavam para fora da boca num sorriso medonho. Meu pai ficou paralisado de medo. A criatura, ao perceber que tinha sido vista, começou a arranhar furiosamente o vidro, tentando entrar. As unhas, mais parecidas com garras, faziam um som horrível contra a janela. O cachorro que latia ao longe agora estava embaixo da janela, latindo desesperadamente para a criatura. Mas o monstro não lhe dava atenção.
Seus olhos vermelhos estavam fixos em meu pai, transmitindo uma fúria primitiva que fez suas pernas tremerem. Por alguns minutos que pareceram uma eternidade, a criatura continuou suas investidas contra a janela. Meu pai agradeceu silenciosamente pela qualidade da construção antiga. A janela de madeira de lei resistia bravamente aos ataques. Percebendo que não conseguiria entrar, a criatura soltou um urro ensurdecedor. O som era uma mistura horripilante de lobo e humano, fazendo os pelos da nuca de meu pai se arrepiarem. Num movimento rápido e fluido, a besta saltou da janela do segundo andar para a rua, com uma agilidade impressionante para seu tamanho. Meu pai correu para a janela, a tempo de ver a criatura desaparecendo na escuridão da noite. O cachorro continuava latindo, agora para o vazio. Tremendo da cabeça aos pés, meu pai passou o resto da madrugada acordado, com medo de fechar os olhos. Quando os primeiros raios de sol finalmente surgiram, ele desceu correndo para a recepção. Com a voz trêmula, contou à mesma senhora da noite anterior o que tinha acontecido. Para sua surpresa, ela não pareceu chocada. Aquilo sempre aparece por aqui, disse ela calmamente, como se falasse do tempo. E eu achava que era só conversa, mas muitos hóspedes já o viram. Alguns até atiraram nele, antes de o vir trabalhar aqui. Mas parece que nunca conseguiram ferir a criatura. Ela fez uma pausa, olhando pela janela antes de continuar, e deve ser uma pobre alma pagando penitência. Talvez um homem amaldiçoado, condenado a vagar por essas estradas na forma de um monstro. Meu pai não esperou para ouvir mais. Pagou a conta rapidamente e saiu dali o mais depressa que pôde, jurando nunca mais voltar àquele lugar. Naquele Natal, quando meu pai finalmente chegou em casa, ele me trouxe uma bicicleta Caloi barra circular, o presente com que eu tanto sonhava. Mas notei que algo nele havia mudado. Seus olhos pareciam mais cansados, mais alertas. À noite, eu o ouvia andando pela casa, checando as janelas repetidamente. Ele só voltou para a estrada em janeiro de 82, depois de muita insistência de minha mãe. Mas nunca mais fez aquela rota. E sempre que passava por Minas Gerais, evitava dirigir à noite. Anos se passaram, e meu pai raramente falava sobre aquela noite. Mas às vezes, em noites chuvosas, eu pegava olhando pela janela com um olhar distante e assustado. E quando eu perguntava o que havia de errado, ele apenas dizia, "E nada, filho. Só checando se está tudo seguro." Até hoje, não sei explicar o que meu pai viu naquela noite. Lobisomem, alma penada ou alguma criatura desconhecida, seja lá o que fosse, deixou uma marca profunda nele. E me ensinou que há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão, coisas que espreitam nas sombras das estradas desertas, esperando por viajantes desavisados. Então, se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada escura em Minas Gerais e ver uma pousada antiga à beira da estrada, pense 2 vezes antes de parar. Pois nunca se sabe o que, ou quem, pode estar te observando do outro lado da janela. Era uma noite quente de verão em 1986. Eu tinha 13 anos e morava com minha família numa casa simples no interior de São Paulo. Nossa casa ficava a uns 50 metros do matadouro municipal. O cheiro de sangue e morte sempre pairava no ar, mas a gente já tinha se acostumado. Naquela noite, eu me lembro de ter ido dormir cedo. O calor estava insuportável e eu só queria descansar. Mas o sono não veio fácil. Eu me revirava na cama, suando, com um estranho aperto no peito. Como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Deve ter sido lá pelas 2 da manhã quando tudo começou. Um berro alto e desesperado de um boi me fez pular da cama. Logo em seguida, outros berros se juntaram ao primeiro. Os porcos também começaram a guinchar feito loucos. Corri para a janela do meu quarto e olhei na direção do matadouro. Estava tudo escuro, mas dava para ver que algo estranho estava acontecendo. As sombras se moviam de um jeito esquisito. De repente, ouvi o barulho de um motor. Uma viatura da polícia, um Fusca velho e barulhento, parou quase em frente à nossa casa. A luz do farol iluminou um pouco a rua, mas não o suficiente para eu ver o que estava rolando no matadouro. Meu pai acordou com a confusão e quis sair para ver o que estava acontecendo. Mas minha mãe segurou ele pelo braço, com medo. Foi aí que os tiros começaram.
Eram tiros de revólver, eu acho. O barulho ecoava pela noite, misturado com os gritos dos animais. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. Minhas irmãs mais novas começaram a chorar. E então, silêncio. Um silêncio pesado, assustador. Durou só alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi quebrado por um som que eu nunca vou esquecer, um rosnado profundo, gutural. Não era de nenhum animal que eu conhecia. Era algo diferente. Algo monstruoso. Ouvi gritos humanos logo em seguida. Grito de puro terror d'or. Vinham da rua, de onde a viatura tinha parado. Minha curiosidade foi maior que o medo e eu corri para o banheiro. A janela de lá dava direto para a rua. Foi então que eu vi. Mesmo depois de tantos anos, é difícil descrever aquela coisa. Era grande, muito maior que um homem normal. Devia ter uns 2,5 metros de altura. O corpo era coberto de pelos escuros e grossos. As pernas eram tortas, como as de um cão, terminando em patas enormes com garras afiadas. Mas o pior era a cabeça. Era uma mistura grotesca de lobo e homem. O focinho era longo e cheio de dentes afiados como facas. Os olhos, meu Deus, os olhos. Eram vermelhos e brilhavam na escuridão como brasas do inferno. A criatura estava curvada sobre algo no chão. Só depois eu percebi que era o corpo do policial. Ela estava comendo ele. Rasgando a carne com aqueles dentes horríveis. O sangue escorria pelo seu focinho, pingando no asfalto. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não obedecia. Fiquei ali paralisado, vendo aquela cena de pesadelo se desenrolar na minha frente. De repente, a criatura parou. Ergueu a cabeça e farejou o ar. Meu sangue gelou quando ela olhou direto para a janela do banheiro. Direto para mim. Naquele momento, eu tive certeza que ia morrer. Que aquela coisa ia pular a janela e me despedaçar como tinha feito com o policial. Mas então ouvi o barulho de mais viaturas se aproximando. A criatura também ouviu. Ela deu um último olhar na minha direção, como se estivesse me marcando para mais tarde, e então sumiu nas sombras com uma velocidade incrível. Eu caí no chão do banheiro, tremendo. Não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido e chorando baixinho. Só sei que quando finalmente consegui me levantar, a rua já estava cheia de policiais e curiosos. Saímos de casa para ver o que tinha acontecido. A cena era horrível. Havia 2 corpos no chão, completamente estraçalhados. Eram os policiais que estavam na viatura. O Fusca tinha marcas profundas de garras por toda a lataria. Ninguém entendia o que tinha acontecido. As pessoas cochichavam, assustadas. Ouvi alguém falar que devia ter sido um animal que fugiu do zoológico. Outro disse que era obra de um assassino louco. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha visto aquela coisa com meus próprios olhos. Não era um animal comum, nem um ser humano. Era algo sobrenatural. Um monstro saído dos piores pesadelos. Nos dias que se seguiram, ninguém quis falar muito sobre o assunto. Era como se todos quisessem esquecer o que tinha acontecido. Os jornais noticiaram o ataque como obra de algum animal selvagem. A história foi abafada rapidamente. Mas eu não conseguia esquecer. Toda noite eu acordava gritando, o rosto daquela criatura gravado na minha memória. O cheiro de sangue e morte parecia ter impregnado minhas narinas. Passei meses sem conseguir dormir direito. Cada sombra, cada barulho me fazia pular de medo. Eu tinha certeza que aquela coisa ia voltar para me pegar. Com o tempo, o terror foi diminuindo. Mas nunca sumiu completamente. Mesmo hoje, tantos anos depois, eu ainda sinto medo quando ouço um cachorro latindo à noite. Ou quando vejo a lua cheia brilhando no céu. Porque eu sei que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Coisas que vivem nas sombras, esperando o momento certo para atacar. E naquela noite de 1986, eu vi uma dessas coisas cara a cara. Eu vi um lobisomem. E essa visão mudou minha vida para sempre. Às vezes eu me pergunto se aquela criatura ainda está por aí,
caçando nas noites escuras. E se um dia ela vai se lembrar do menino que a viu pela janela do banheiro? Do menino que conheceu seu segredo? Só de pensar nisso, o medo volta com tudo. Porque eu sei que se ela voltar, não haverá lugar para me esconder.